Bom dia! Bem-vindos a mais uma edição do Mesa Redonda, um programa de informação semanal que seleciona o que de mais relevante se passou na região, no país e no mundo. A convidada desta semana para comentar a atualidade noticiosa é Catarina Rezende, licenciada em Comunicação Social na Escola Superior de Educação de Viseu. Atualmente é Social Media Manager e jornalista. Mas antes de passarmos à revista de imprensa, vamos ver os destaques dos jornais desta semana. Começamos por ver a edição do Diário de Viseu. Com destaque para a manchete, Grupo quer rever plano do Governo para a ferrovia. Autarcas, entre os quais o Presidente de Viseu. Empresários e especialistas técnicos alertam para possível isolamento económico e pedem audiência à Comissão de Economia, Inovação e Obras. Aeródromo de Viseu registra aumento de 22% nos movimentos. A autarquia mantém o serviço de entrega de refeições. Destaque ainda para o Académico, que começa o novo ano com empate. Vizienses receberam na passada terça-feira no Estádio Municipal de Fontelo o Casa Pia. Edição do Jornal de Notícias diz na manchete que dezenas de clubes são suspeitos de ajuda à imigração ilegal e tráfico humano. CEF tem em curso 40 investigações no futebol, que somam 36 arguidos. Dirigentes, empresários e atletas falsificam documentos e criam contactos fictícios. Governo da Zambuja nunca autorizou o abate de animais. Frio e Covid entopem urgências. Atendidos 34 mil pacientes na segunda-feira, o maior número dos últimos 10 meses. Faltam camas e pessoal para lidar com a enchente. No Diário de Notícias, que chegou às bancas ontem, dia 6 de janeiro, escreve-se na manchete que cresce a oposição ao fecho do país. Estado de emergência. Deputados votam nesta quarta-feira pela 8ª vez a declaração do estado de emergência no país. O que começou com medida consensual tem vindo a perder apoio. As medidas em vigor e o que virá na quinta-feira quando o novo período de exceção for regulamentado. Esta semana, o Diário de Notícias destaca também a questão do Irão que testa os Estados Unidos à espera que Joe Biden e os CEO de grandes empresas ganham 10 vezes mais do que os seus trabalhadores. A edição do Correio da Manhã destaca negócios públicos da Covid. Somam 750 milhões. 34.200 mil pessoas enchem urgências. Tribunal de Contas vigia 8 mil contratos. A auditoria revela grande diferença de preços entre março e setembro de 2020. Custo de ventiladores variou entre 10 mil e 49 mil euros. No Algarve, as mulheres raptadas usadas como escravas sexuais. O destaque do Correio da Manhã para o desporto são as críticas de Darwin que dividem o Benfica. Vieira furioso após o embate nos Açores. A Bola também destaca o universo encarnado que se agita com os resultados e exibições do Benfica. Pior registro defensivo na Liga nos últimos 14 anos e apenas 61% de vitórias em todas as provas. Tony faz uma avaliação para a Bola acerca da prestação do clube. Porto, Pepe vai ter um futuro brilhante. Sporting, terceira melhor média de golos na Europa. Pedro Gonçalves só perde para Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Os comentários desta semana são feitos pela gestora de redes sociais, Catarina Rezende. Catarina, bom dia. Começamos por analisar a manchete do Diário de Viseu, com especial destaque para o Académico de Viseu, que não começou o ano a ganhar. O empate com o Casa Pia num jogo em casa não é muito positivo para o clube. Diz-me, fazendo uma viagem pelo percurso do clube esta temporada, o que acha que está a faltar ao Académico de Viseu? Boa tarde, Juliana. Obrigada, antes de mais, pelo convite para estar aqui no Obrigada Mesa Redonda. É com muito gosto que venham aqui, então, comentar a atualidade. De facto, o Académico de Viseu tem tido um percurso não muito fácil até agora no campeonato. É uma equipa que já conta com 6 derrotas, 5 empates e apenas 3 vitórias, e isto vai pesando no percurso. Mas nada está perdido, não é verdade? Claro. Este empate, e seguindo um pouco aquilo que o treinador Pedro Duarte foi revelando à imprensa, também é fruto de haver 4, 5 jogadores que ainda não podem jogar na segunda liga e estão neste momento em fase de aprendizagem. Tem outros jogadores que estão lesionados e ainda também mais alguns jogadores que estão a cumprir castigos.
Isto faz com que hajam poucas soluções. Temos um banco com poucas opções para que se possa mexer no 11 e para que se possa criar um 11 ideal à vitória. Mas nada está perdido, tal como eu disse há pouco, e não há a hipótese do clube viziense chegar a meio da tabela acima até, e pronto, penso também que aqui houve uma confiança por terem vencido os últimos 2 jogos, face ao Porto B e ao Chaves, mas os próximos jogos também são com equipas que estão relativamente perto do clube na tabela, com o Vilafranquense e também com o Oliveirense, e acho que ainda é possível, não está nada perdido. Claro. Segundo o Jornal de Notícias, também existem dezenas de clubes que são suspeitos de ajudarem na imigração ilegal e no tráfico humano. Sabias que este tipo de crime existia neste meio? Infelizmente, este é um crime que tem sido muito falado e muito debatido pelo Sindicato dos Futebolistas. Não é a primeira vez que este tema surge nas notícias. Inclusive, recordo-me que em 2018 e em 2019 ocorreram algumas operações do SEF que conduziram também a apreender alguns jogadores nestas situações irregulares. São jogadores que estão em Portugal, muitos deles, se não a sua grande maioria, sem vistos, sem autorizações de residência e muitos deles até mesmo sem autorização para competirem em campeonatos profissionais. O que acontece aqui, infelizmente, é um negócio que ainda criminoso não deixa de ser um negócio, e os agentes trazem estes jogadores para Portugal aproveitando-se das suas fraquezas. Ou seja, normalmente são jogadores ou que têm o sonho de se tornarem atletas profissionais e ascenderem na carreira, ou então são jogadores que têm dificuldades económicas e vêm para Portugal para conseguirem alguma estabilidade. E aqui o que acontece é que estes agentes, por vezes, ainda pagam aos clubes para os terem lá a treinar e a jogar, com vista a depois esses jogadores serem transferidos posteriormente para outros clubes e virem a lucrar com eles. E daqui resulta alguns aspectos negativos. Para além dos jogadores estarem em condições muitas vezes desumanas e certamente em condições ilegais, também há o caso de jogadores que, por falta de talento ou por falta de sorte, acabam por ficar ao abandono sem qualquer tipo de apoio. Alguns, felizmente, têm o apoio do sindicato dos futebolistas, que acaba por lhes pagar algum subsídio de alimentação, residência, mas acabam sempre por regressar aos seus países. É uma triste realidade. A solução pode passar pela Federação Portuguesa de Futebol para regularizar, e eu penso que neste sentido já estão a ser tomadas algumas medidas e estão a aumentar os requisitos para poderem inscrever os jogadores no campeonato profissional. Realmente este é um assunto que tem estado a ser debatido nos últimos tempos, mas não só. O abate de animais da Zambuja não foi autorizado pela autarquia. E qual é a tua opinião pessoal acerca do que se passou e a forma também como foi noticiado este acontecimento? Então, este assunto foi muito noticiado. Aliás, foi dos assuntos mais noticiados do ano passado, tirando, claro, obviamente, a Covid-19. E percebe-se porquê, não é? Nós estamos num país cada vez mais sensível para condições ambientais e em relação também aos animais, e não me espanta nada que isto tenha chocado a população e que os meios de comunicação tenham noticiado este assunto. Aliás, raro é o meio de comunicação social, e arrisco mesmo a dizer que não houve nenhum meio de comunicação social que não tenha noticiado este assunto. Mesmo as próprias redes sociais, isto foi amplamente divulgado e tomou proporções gigantescas. Aqui, em relação à forma como foi noticiado, eu acredito que muitas vezes tenha optado por uma veia mais sensacionalista, o que as próprias imagens já chocam e já provocam esse âmbito, não é? Claro que depois temos meios de comunicação social que abordam de formas diferentes, mas creio que o próprio assunto tornou o choque e o sensacionalismo do próprio notícia. O que acontece aqui, tomando também a notícia, é que realmente a autarquia afirma não ter conhecimento, mas tal como a autarquia, também o Ministério da Agricultura e do Ambiente e também o Instituto de Conservação Ambiental também afirmam não ter tido conhecimento deste abate.
é um ato imoral. Também é outra notícia que não penso, que nunca pensei vir a comentar em 2021. São atos completamente bárbaros, o processo está em averiguações e agora teremos que aguardar para perceber o que é que se está a passar aqui e quais serão as consequências destes atos. Um outro assunto que também tem estado a ser debatido é a declaração do estado de emergência ou não do nosso país. Os deputados votaram ontem, pela 8ª vez, uma medida que tem vindo a perder cada vez mais apoio. Num momento de enorme crescimento dos casos de Covid-19 em Portugal, devia ou não ser declarado o estado de emergência no nosso país? Este é um assunto novo, é um assunto que gera sempre muita polémica, nós estamos a viver isto pela primeira vez, ou seja, não temos como comparar estas medidas a medidas tomadas no passado, a medidas tomadas por outros países, estamos todos a viver uma realidade nova e sem precedentes. O que me leva a pensar que, por um lado, sim, é benéfico e deve continuar, por outro, será que estamos a ir pelo caminho correto? E então eu gosto de pensar nisto como uma balança, em que teremos que colocar as vantagens e as desvantagens e tentar fazê-la o mais equilibrado possível. E basta pensarmos que das poucas vezes em que se abriu o cerco, como agora recentemente no Natal, o número de casos aumentou de uma forma brutal. Por isso, eu acho que faz sentido, é a minha opinião pessoal, claro, mas acho que faz sentido ser renovado. Mas, por outro lado, também percebo que cada vez tenha menos apoiantes esta renovação, tanto pela proximidade das eleições e pela necessidade de alguns partidos se terem que afirmar e que encontrarem outras alternativas para terem mais apoiantes. Também, por outro lado, pelo não surtir tantos efeitos como seria de esperar, não é? Mas tal como referi no início, é uma realidade nova. O que eu acho que poderia aqui equilibrar a balança seria, sim, renovarmos o estado de emergência, mas também, sim, criarmos mais apoios sociais, mais apoios ao Sistema Nacional de Saúde, quer com a contratação de profissionais, quer também com a aquisição de equipamentos, porque estamos com um número de internados sempre a aumentar, um número de contaminados também, por isso acho que é importante estes apoios e fazer equilibrar aqui a balança. Claro. O Correio da Manhã também avançou que há mulheres no Algarve a serem vítimas de abusos sexuais e são raptadas e usadas como escravas. Na tua opinião, como é que este tipo de crime ainda acontece em pleno século XXI? Juliana, Pois, este é um tema tema muito sensível e a mim, principalmente enquanto mulher, entristece-me muito estar a comentar este tipo de situações, que acho que é um absurdo ainda continuarem a acontecer. Aliás, é um absurdo algum dia terem acontecido e ainda um absurdo maior estarem a acontecer agora. O que acontece aqui é que a escravatura sexual é um dos crimes mais frequentes, a seguir ao contrabando de armas e de drogas, é um dos crimes mais frequentes do século XXI. Isto é assustador. Só que também temos aqui o problema que a maioria da população não tem conhecimento de que isto é uma realidade, que continua a acontecer e que é necessário tanto fiscalizar como educar as pessoas nesse sentido. E aqui temos uma realidade, nesta notícia em específico, de mulheres que certamente foram enganadas, porque é o que geralmente acontece neste tipo de crimes. As mulheres são mulheres, digo mulheres porque 90% das vítimas são mulheres. Mas são enganadas, prometem-lhes empregos, condições de vida melhores e acabam por vir para Portugal também em situações ilegais e irregulares. E acabam por ser feitas tanto escravas sexuais, como muitas vezes acabam por ser prostitutas de terceiros, acabam por ser exploradas e serem escravas também de trabalho manual e ainda, que ainda é o mais grave, acabam muitas delas por lhes serem removidos órgãos e por serem cometidos crimes horríveis, que infelizmente é o que acontece. Aqui, uma das soluções seria, para que isto não acontecesse ou para que diminuíssem o número destes crimes, primeiramente apoiar estas vulnerabilidades, estas mulheres e estes homens que se encontram em situações de desespero que os obrigam a aceitar
condições, claro que não sabem as condições que vão, mas que os obrigam a aceitar propostas deste género. Depois também educar e consciencializar desde bem cedo crianças, jovens e também os adultos sobre os direitos humanos, porque isto é muito mais do que os direitos das mulheres, são direitos humanos. Claro. E claro que sim, o respeito pelo corpo da mulher e pelo papel da mulher na sociedade. E por fim, claro, fiscalizar. Tens toda a razão. Passando agora um pouco para o mundo do futebol, nesta temporada o Sporting tem tido uma ótima prestação e, segundo a Bola, está com a terceira melhor média de golos na Europa. Achas que o facto do Sporting não ser campeão desde 2002 é uma motivação para somar pontos e ascender na tabela? É assim, que é uma motivação, não podemos negar. Acho que tudo aquilo que está mais longe ou que faz-nos mais vontade de alcançar. E acho que isso é uma forte motivação para o Sporting estar forte este ano. Claro que também estar em primeiro lugar na tabela, com 4 pontos de avanço do segundo e do terceiro classificado, torna ainda mais apelativa a vontade de vencer. Também, por outro lado, essa distinção como a terceira melhor média de golos é tudo uma motivação extra para continuarem a ser fortes e competitivos. Mas eu costumo dizer que a bola é redonda e tudo pode acontecer, não é verdade? Também é verdade. Prognósticos só no fim do jogo, neste caso, no fim do campeonato, não é? Claro. Por isso, vamos ver. Acho que, não querendo comentar a estrutura nem o plantel do Sporting, acho que há aqui uma boa conjugação de fatores. A sorte dá trabalho e há um trabalho que está a ser bem feito e que está a surtir resultados. E sim, é possível vermos o Sporting sagrar-se campeão este ano. Eu pessoalmente espero que não, mas... Olha, Catarina, estamos a terminar. Queres comentar alguns destaques nacionais que te tenham chamado a atenção nestes últimos dias? Sim, vou só deixar uns pequenos apontamentos. É impossível não comentar o facto dos casos da Covid-19 terem ultrapassado os 10 mil casos diários em Portugal, ainda ontem. É uma notícia que temos que enfrentar com alguma preocupação, que serve para nos consciencializar que de facto temos que ter todos os cuidados, todas as preocupações e que temos que de facto tomar algumas medidas e começando por nós próprios a ter algum cuidado para que isto não avance. Por outro lado, também a chegada da nova estirpe a Portugal, da Covid-19, que poderá ser ainda mais grave, é outro motivo de preocupação, mas para não terminarmos com notícias tristes, Exatamente. Não é verdade? Destaco a chegada da vacina e o início da vacinação em Portugal como uma luz de esperança ao fundo do túnel. Eu acredito que o melhor está para chegar. Também acho que sim. Olha, Catarina, obrigada. Obrigada, e o eu. resto de uma ótima semana para ti. Continuamos com a nossa informação semanal. E em foco na atualidade cultural, destacamos o filme Piece of a Woman, um drama dirigido pelo cineasta húngaro Kornél Mundruczó. Um elenco que conta com Vanessa Kirby, Shia LaBeouf e Ellen Burstyn. O filme conta com a jornada emocionante de uma mãe que acaba de perder o seu bebê e tem de lidar com o luto e as relações com o marido e a mãe. E com isto me despeço. A informação regressa à Exame TV na próxima semana. Resta desejar-vos um feliz 2021. Antes de terminarmos, vamos conhecer um momento cultural da semana. Hoje com a performance de Olavo Sousa, aluno de Artes Plásticas e Multimédia na Escola Superior de Educação de Viseu.